Fala pessoal, depois de um ano estamos aí de volta com o podcast. E dessa vez a gente tem um vídeo, então para quem está participando desse podcast pelo Spotify, vai poder ver o vídeo. Se você está pelo YouTube também, você vai conseguir ver o vídeo. Mas se você está em outras plataformas, você provavelmente não vai conseguir ver o vídeo, tá? Então, nesse segundo episódio aqui, eu quero trazer uma novidade para vocês. Lembra que lá no primeiro episódio eu falei que não era da área de biológicas, né, que a minha graduação era em tradutor e intérprete, então eu tenho especialização em docência para o ensino superior também, especialização em neurociência aplicada à educação e psicolinguística. Então, durante esse tempo aqui que eu fiquei sem gravar nenhum episódio, eu comecei a refletir sobre o que eu queria, o que eu ia atrás, e eu decidi ir atrás de realmente para a área de neurociências. Continuo sendo professor de inglês, vou continuar sendo professor e tudo mais, amo ensinar, mas eu também amo aprender sobre o cérebro e tudo mais. E aí eu decidi, então, que eu ia perseguir mais essa questão da área de neurociências, então eu me inscrevi em um curso de graduação, então tô lá eu de novo, agora por mais 4 anos, em uma graduação, tá? De ciências biológicas, para eu poder ter um pouco mais de base biológica para lidar com neurociências, né? Então, nesse segundo episódio, além de trazer essa novidade para vocês, que agora eu faço um curso na área de ciências biológicas também, eu trouxe o segundo episódio aí do nosso podcast, que vai ser o sistema nervoso. Nesse caso, a gente vai ver só a introdução, tá? Vai ser só um pequeno overview sobre esse tema, porque ele é meio grande, então eu vou dividir em algumas partes, em outros episódios eu volto a falar do sistema nervoso, indo um pouquinho mais fundo nessa questão, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero compartilhar também que eu consegui entrar como aluno especial numa disciplina da USP, né, Universidade de São Paulo, de neurociência básica. Eu já tenho acesso aos vídeos, né, que o professor passou para a gente ter discussões depois em aula, assim, os vídeos são incríveis, essa disciplina é maravilhosa, então eu mega recomendo que se você tiver a oportunidade, nesse semestre já fechou as inscrições, mas no próximo, se tiver neurociência básica, gente, entra. Eu ainda nem comecei direito, mas eu vi o conteúdo que o professor colocou lá, já comecei a estudar e é maravilhoso, então assim, eu mega recomendo, se você tem essa vontade, você entra, tá? Então agora vamos falar sobre o sistema nervoso. Quando a gente fala sobre neurociências, a gente não pode pensar que só estuda o cérebro, porque não, a gente estuda outras coisas, a gente estuda o sistema nervoso como um todo. E o cérebro faz parte do sistema nervoso, tá? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Neurociências vai estudar tanto o cérebro como o sistema nervoso como um todo, tá? Então, vamos falar agora sobre o sistema nervoso. Tem várias formas que a gente pode classificar o sistema nervoso, mas uma classificação bem básica é dividir o sistema nervoso em duas partes. Em sistema nervoso central, porque vai pegar a parte central aí do seu corpo, já já a gente vai ver, né, quais são as partes que abrangem o sistema nervoso central. Ele também é conhecido como SNC, de Sistema Nervoso Central. Além disso, nós temos o sistema nervoso periférico, ou seja, que é aquele que vai pegar aqui as extremidades, né, do nosso corpo e outros órgãos, tá? Então a gente vai conseguir dividir aí anatomicamente esse sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Reforçando, tem outras formas de se fazer essa divisão também, mais para frente, quando começar a falar mais profundamente de sistema nervoso, vocês vão ver outras classificações dentro do próprio sistema nervoso aí, tanto periférico como central e tudo mais, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou explicar para vocês quais são as partes que compõem o sistema nervoso central. Então, sempre pensa aí em centro, né? Pensa no centro do nosso corpo. Por isso que até ali no slide, eu coloquei uma linha branca ali no centro do corpo. Por quê? Porque o sistema nervoso central, ele vai pegar basicamente a medula espinhal e o encéfalo. Só que como vocês podem ver ali, tem outras classificações dentro do encéfalo, né? Tem subdivisões ali dentro que a gente consegue ver. Então, o sistema nervoso central vai lidar, de novo, com a medula espinhal, vai lidar com o encéfalo, e aí, no encéfalo, a gente consegue dividir ele entre cérebro e cerebelo. Pode ficar tranquilo que pode parecer muita coisa agora, mas eu estou passando só um panorama aqui sobre essas questões, porque quando a gente for mais fundo em sistema nervoso, a gente vai mais fundo nessas questões aí para vocês poderem aprender ou relembrar
o que cada uma dessas partes aí do nosso sistema nervoso central é responsável e tudo mais, tá? Então, repetindo, o encéfalo, a gente consegue dividir ele entre cerebelo e cérebro, e o cérebro a gente ainda consegue dividir entre córtex cerebral, diencéfalo e tronco encefálico. Quando a gente fala de diencéfalo, a gente consegue subseccionar ele mais uma vez. E aí a gente consegue ver também o hipotálamo e o tálamo. Mesma coisa a gente consegue fazer com o tronco encefálico. Ele é dividido entre mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Isso daqui é só um panorama. A gente vai entrar nisso em outro episódio, a gente vai entrar mais fundo nessas partes aí, tá? Agora, o sistema nervoso periférico, digamos que ele é mais simples do que o sistema nervoso central. Por quê? As estruturas desse sistema nervoso aí são compostas só de nervos cranianos, nervos medulares, gânglios nervosos e estruturas sensoriais. Então, a gente vê que nós temos aí as estruturas sensoriais, os dois componentes ali de nervos, né, tanto os cranianos quanto os medulares, e os gânglios nervosos. Esse sistema é um pouco mais simples do que o sistema nervoso periférico. Periférico não, desculpa. Sistema nervoso central, tá? Continuando então, quando a gente fala do sistema nervoso, tem duas grandes funções que a gente sempre tem que considerar aí do sistema nervoso, que é, primeiro, a homeostase, né? Então é aquilo que vai regular a nossa pressão arterial, nossa temperatura, glicemia, tantas outras coisas que o nosso corpo necessita para funcionar, acontece através da homeostase. Esse processo acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, isso nunca para, tá? E a gente pode até dizer que a homeostase, né, ela é um procedimento um pouco mais simples. Porque o que acontece? Na homeostase, não vai precisar de bilhões de neurônios. Eles conseguem aí, né, se resolver essa questão, manter a homeostase, com apenas alguns milhares de neurônios, o corpo consegue fazer isso, tá? Então a gente pode até dizer um pouco que a homeostase é mais simples. Já essa função de gerar comportamentos, que também faz parte do sistema nervoso, é um pouco mais complexa, porque ela gera comportamentos como reflexo, defesa, comportamentos alimentar, comportamento de sono, vigília, de tantas outras coisas, né? E tem uma coisa que é muito interessante. Essa questão aí de gerar comportamentos no nosso sistema nervoso não acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por quê? Não é toda vez que a gente vai ficar tendo reflexos, não é toda vez que a gente tem que se defender. A gente tem os períodos em que nós nos alimentamos, tem o período de dormir e tudo mais. Já essa parte aqui do sistema nervoso vai requerer bilhões de neurônios para fazer tudo isso funcionar. Por isso que dá para dizer que a homeostase é um pouco mais simples, né, do que essa questão de gerar comportamentos, tá? Então, é bem interessante a gente sempre saber que quando a gente está estudando neurociências e tudo mais, nós não vamos estudar só neurônios. Não, eles fazem parte ali, né, do nosso sistema nervoso, são muito importantes juntamente com outras células, né, que vocês vão ver mais para frente, que são as células glias e tudo mais. Mas a gente tem que ver que a neurociência estuda tudo no sistema nervoso. Então vai envolver até biofísica no meio aí, tá? Dos estudos e tudo mais. Mas hoje em dia tem muita coisa porque a neurociência tem avançado muito em seus estudos e tudo mais. Tem vários lugares que vocês podem estudar e tudo mais, tá? Eu quero trazer uma novidade bem interessante para vocês, que é a questão que o nosso cérebro humano ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios, tá? E a maioria deles eles estão no nosso cerebelo, tá? E não no nosso córtex cerebral, como muita gente pode acabar pensando e tudo mais. Mas uma outra coisa bem interessante é que o nosso sistema nervoso, né, vamos falar aí de toda a função que a gente tem no nosso sistema nervoso, são compostos aí pelos nossos neurônios que trabalham com comunicação elétrica, né? Através das sinapses e tudo mais, mas nós temos também células que não trabalham com essas questões elétricas, que são as chamadas células glias, e elas estão quase ali para o mesmo número de neurônio, é quase 1 para 1 a proporção dessas células aí, tá?
Mas isso vai ficar para um próximo episódio, quando for falar sobre os neurônios. Aproveito e falo também sobre as células glias, tá? Ah, e uma coisa bem interessante de se ressaltar, tá? O número de neurônios e tudo mais não vai definir não vai definir se uma espécie é mais inteligente ou não do que a outra, tá? Não é porque, por exemplo, o cérebro do cachorro é maior que o cérebro do gato, que o cachorro vai ser mais inteligente que o gato ou vice-versa. Essa questão do tamanho tá justamente ali, né, ligado com a espécie. Se é uma espécie grande, normalmente vai ter um cérebro um pouco maior e tudo mais, tá? Mas esse tamanho de cérebro está ligado à quantidade de neurônios, não necessariamente a qual é mais inteligente do que o outro ou não, tá certo? Bom, e aqui eu deixo as referências para vocês, tá? As referências desse episódio de hoje foram do livro Introdução à Neurociência, do Cláudio da Cunha, né? Ótimo livro para quem está iniciando e tudo mais, explica tudo bem direitinho, tem várias imagens, é um excelente livro. E a segunda referência aqui é da aula que eu assisti do professor Luiz Roberto Giorgetti de Brito. É um excelente professor, pelo que eu assisti. Ainda não tive a minha primeira aula com ele síncrona, né? Foi assíncrona, por isso que eu não deixei o link aqui da aula, porque como não está hospedado no YouTube, creio eu que seja algo privado, então preferi não colocar o link aqui. Mas, gente, vale muito a pena estudar neurociência. Espero que tenha ajudado vocês. E agora eu vou trazer mais episódios, tá? Não vou mais demorar um ano para lançar. Eu estava colocando umas coisas na minha vida em ordem, né? Eu estava com vários projetos em andamento, ainda tem alguns projetos em andamento, né? Mas vou trazer cada vez mais conteúdo. Espero conseguir trazer uma vez por semana, né? Se não, uma vez a cada 2 semanas, mas eu vou me esforçar o máximo possível para trazer uma vez por semana. Inclusive, tudo aquilo que eu aprender lá no curso de Neurociência Básica da USP, eu trago aqui para vocês e vou contando também minha trajetória em neurociências, tá? Uma coisa que eu quero comentar com vocês é que se tem alguém que tem vontade de estudar neurociência, uma coisa bem interessante de se saber, tá? A neurociência geralmente é uma disciplina de pós-graduação. Então, é um ramo que você vai seguir na pós-graduação. Ah, mas não tem neurociência graduação? Tem. Eu conheço uma universidade no Brasil que tem, que é aqui em São Paulo, que é a UFABC. Ela tem uma graduação em neurociências, tá? Eu nunca fui aluno especial lá, então não posso dizer como é porque eu não conheço. Tenho uma amiga que estudou lá, mas eu já perdi contato com essa amiga há muito tempo, porque a gente se conheceu no final da graduação dela e tudo mais. Mas, então, tem essa questão de graduação, mas se você quer seguir o caminho da neurociência e não achou um curso de graduação e tudo mais, faz uma graduação que vai te dar uma excelente base biológica. Eu falo que é bem interessante a gente ter uma base biológica. Por que que eu fui atrás da base biológica? Eu fui atrás dessa base biológica porque eu falei, gente, eu tenho base linguística legal, tenho base da educação, tenho base da neurociência utilizada nesse contexto, mas eu não tenho tanta base biológica, então eu decidi correr atrás dessa base, tá? Então é isso. Façam uma graduação de vocês. Se você tem uma graduação na área da educação, você também consegue encontrar alguns cursos de neurociência aplicada à educação, mas eu sempre recomendo que você estude também a base biológica, porque é bem importante. Porque é interessante você saber como as coisas funcionam biologicamente dentro do nosso corpo, dentro do nosso sistema nervoso, mas também creio eu que é importante a gente saber como funciona um pouco em outras partes também do nosso corpo, né? Já que o nosso corpo está totalmente relacionado entre si, né? Tudo que acontece dentro dos nossos sistemas estão relacionados com o outro para que a gente possa sobreviver, tá? Então é isso que eu trouxe para vocês, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me deixar uma mensagem. Eu não sei se vocês viram, mas lá no podcast, quando você entra no Anchor, você consegue deixar uma mensagem de voz. Você pode deixar uma mensagem de voz lá que eu vou te responder com o maior carinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um excelente dia ou uma excelente noite. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo. E nos vemos ou ouvindo, né? E nos vemos no nosso próximo episódio. É isso, neurocultores. Vejo vocês. Até logo!